E agora é a hora de entrevista. Aqui no Nordeste acontece, eu recebo no estúdio Tatiana Mendes Cunha, ela que é secretária-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado. Secretária, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. Eu queria agradecer o convite, né, e dizer um olá para os seus telespectadores. A gente que agradece. Secretária, recentemente foi notícia, inclusive aqui no Nordeste acontece, a situação da Operação Vertente, a fase 2, que está parada. Os caminhões-pipas ainda não começaram a chegar nas cidades. O que é que ocorre, secretária? Primeiro nós tivemos que aguardar os recursos do Ministério da Integração serem destinados para a Defesa Civil. Depois nós temos o processo de credenciamento, que corresponde a uma licitação com todas as suas fases, inclusive o julgamento de recursos, o que aconteceu essa semana. E agora nós vamos para as etapas finais, enviar a controladoria, passar na comissão de controle da própria Gabinete Civil. E acho que daqui para o dia 1º nós começamos a colocar os caminhões, os carros-pipa nas cidades. São 18 municípios em colapso, que nós pretendemos atender com a maior brevidade possível. E a Operação Vertente 2, ela se estende até quando, secretária? Há um prazo ou, na verdade, esse prazo é permanente até que as chuvas assegurem o abastecimento? Na verdade, nós temos uma expectativa de atender até 65 municípios, que, dependendo do estado crítico ou não, né, serão abastecidos pela Operação Vertente. Nós não sabemos precisar exatamente quanto tempo essa operação dura, porque tudo depende das chuvas. Então, às vezes, o município ele está sendo abastecido e ele sai do colapso, porque um manancial é suprido por alguma chuva, então ele sai do colapso. E outro entra em seguida. Essa variação é enorme, né? E quanto mais nós nos afastarmos do período chuvoso, nós chegarmos mais próximo ao verão, esse número de municípios tende a aumentar bastante. Secretário, os recursos estão garantidos para a Operação Vertente 2? Temos recursos suficientes para chegar a esses 18 municípios inicialmente? Já temos recursos suficientes. A Defesa Civil recebe esses recursos do Ministério da Integração e eles ficam num cartão de crédito, como se fosse um cartão de crédito. E esses recursos são disponibilizados na medida que nós conferimos o monitoramento dos carros-pipa. Já não se faz mais aquela entrega de água como antigamente, de se buscar água em qualquer poço. Então, nós temos que atestar a qualidade da água. Nós temos um equipamento que identifica onde o caminhão abasteceu e onde ele vai entregar a água, a quantidade de água, a rota que ele fez. É tudo muito controlado. Secretária Tatiana, mudando um pouquinho de assunto, falando dessa vez sobre o sistema prisional do Rio Grande do Norte. O governador Robson Faria esteve, essa semana, ele visitou as obras da penitenciária de Alcaçuz. No primeiro momento, o governo pensou em desativar, foi um anúncio do próprio governador. E agora ele já recua, diz que Alcaçuz deverá passar por uma mudança. Como é que está essa estrutura, esse trabalho, o destino de Alcaçuz? O destino de Alcaçuz, na verdade, ele passa pelo plano de diretor do sistema penitenciário, que está em fase final de elaboração. Mas pelo que nós temos hoje em Alcaçuz, né, não se pode falar que aquele equipamento seja desprezado. Nós não temos onde colocar todos aqueles homens, são mais de 1.200 homens, e não existe hoje no sistema unidades que possam suportar tantos detentos. Nós estamos construindo Ceará Mirim, que fica pronto até julho, e o governador já determinou a construção de outra unidade em Afonso Bezerra. Na verdade, eu acho que o sistema prisional todo saiu de um caos completo, né, para uma reestruturação. Alcaçuz hoje já tem o pavilhão 5 reconstruído, o 3, ontem a Sejuc fez a transferência de 300 presos, depois que o governador conheceu toda a obra. E, na verdade, o que muda lá é que não existe só a
reconstrução do que existia antes. Existe um novo equipamento totalmente adaptado a uma arquitetura que foi orientada pela força de intervenção. Os agentes federais, eles têm uma experiência enorme. Então, a empresa observou cada uma das dicas, né, das orientações que foram postas pelos agentes federais. E há também uma mudança na assistência dos presos. Então, agora os presos vão ter, por exemplo, kits de higiene que nunca receberam antes, que as famílias eram obrigadas a levar. Eles vão ter colchões doados pelo Estado, que antigamente também eram fornecidos pelas famílias. Eles passam a ter assistência médica, o município de Nizia Floresta, né, e o prefeito Daniel Marinho aceitou assumir o encargo, né, e já montou uma equipe médica, uma equipe de saúde formada por médico, psicólogo, dentista, assistente social. Então, essa equipe já está lá e já está fazendo o atendimento aos detentos. Inicialmente, nós tivemos uma resistência imensa, porque os profissionais tinham receio de trabalhar em Alcaçuz. Mas agora eles estão lá e estão gostando do trabalho, estão empolgadíssimos com essa possibilidade, né, de fazer parte dessa mudança. Eu digo que Alcaçuz passa por uma nova era, né, uma nova era de Alcaçuz. Força penitenciária permanece até quando, secretária? A Força Penitenciária vai ampliar o prazo um pouco mais, porque o que nós queremos é que esses pavilhões que estão sendo concluídos agora, nós vamos receber o pavilhão 2 no dia 24, entre 24 e 23 deste mês ainda, e o outro nos primeiros dias do mês seguinte. Então, a Força Nacional fica até que esses homens estejam capacitados, os nossos agentes estejam capacitados e os detentos entrem numa nova rotina, porque eles estavam habituados a ficar soltos nos pavilhões e agora eles vão ficar trancados. Então, são todos procedimentos que eles têm que se adaptar, né, e isso leva um tempo. Nós solicitamos ao Ministério da Justiça que prorrogasse esse prazo e ele aceitou. A gente conversou aqui no estúdio com a secretária-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha. Secretária, alegria recebê-la aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Ruth, pela oportunidade. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste acontece e fica por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso encontro amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite para você.